O marido deve cumprir os deveres conjugais. E aí, quando Paulo começa a entrar nesse quesito, é que, já que se colocou debaixo do casamento, assim que foi uma opinião própria, né? Espero que todos aqui tenham casado de livre e espontânea vontade, é, e cumprir os deveres, é algo, amados, que ele está diretamente ligado ao mandamento de Cristo, ao mandamento de Deus. O casamento, sim, tem deveres e obrigações. E cada um no seu papel. O papel do homem tem o seu papel e o papel da mulher também tem o seu papel. Ambos diferentes. Essa parte também é interessante. Quando Deus forma a Eva da costela de Adão, fez uma mulher idônea, ou, em outra palavrinha, capaz. Capaz de auxiliar. Fez-lhe uma auxiliadora. É algo que está ligado a todo auxílio necessário que Adão precisava e era capaz de auxiliar. E quando ele chega nesse versos 3 e fala que tem deveres e o homem deve cumprir, e na mesma sorte a mulher cumprir, Paulo não está falando apenas do sexo, como ele vai tratar agora no versículo 5 e 6, 4 e 5. Porque não é só disso que é feito o casamento. E muito mais, não depende disso só o casamento. Porque, por vias físicas, quando o casal é impedido de exercitar isso, eles têm outros deveres a serem cumpridos. E quando nós falamos, estamos falando de afeição, de emoção, de sentimentos compartilhados entre um e outro. E não simplesmente um ato físico. E quando Paulo está tratando disso, ele chega nesse versos 4, né? E vai dizer que é muito mais elevado, amados, o nosso sentimento sobre o casamento ou a percepção, né? Porque a gente decora, né, o capítulo 5 de Efésios, onde Paulo trata também, né, sobre o casamento, e fala que o homem deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Então a gente decora isso. Ah, mas o homem deve entregar a sua própria vida à esposa, sim? Deve. Mas é muito mais do que isso, amados. Porque entregar a vida, estamos falando do final dela, e se preciso for, morrer por ela, né? Mas em todo o pedaço de vida que estamos vivendo, sem ser a morte, né, que vai terminar com tudo. Nesse espaço de tempo que antecede a morte, nós temos deveres e que devem ser cumpridos. Quando a ausência de alguns aspectos aqui normais do casamento, por vontade de um ou por deixar de ter a vontade do outro, amados, a questão emocional e a afeição entre eles é um mandamento puro de Deus. Onde o simples amar ao próximo como a ti mesmo, ou simplesmente honrar e respeitar. É isso que eu falo de. Nós temos que considerar isso, amados, muito mais elevado do que o simples morrer por um ou morrer pelo outro, ou o dever que um tem para com o outro. Porque Paulo está trazendo a memória aqui, amados, no sentido de que é muito mais o que eu te devo do que muito mais o que quanto você me deve. Entendeu? É muito mais eu me colocar no lugar de me doar mais do que estar na posição de, opa, eu quero só receber. Vocês conseguem entender que quando Paulo trata sobre o corpo, e para alguns é difícil o entendimento esse versículo 4, amados. Para mim foi por muito tempo. De entender que o corpo da minha esposa não é dela, é meu. E o meu corpo não é meu, é dela. E entender isso, amados, é difícil. É difícil que, quando ele fala sobre eu não tenho o poder sobre mais o meu corpo, mas tenho o poder sobre o corpo da minha esposa. E vice-versa é a mesma verdade. Entender isso, amados, é uma relação de total entrega um pelo outro, de total cumplicidade, que mas eu só consigo ver isso dentro de um casamento cristão. Eu não consigo ter essa percepção fora. E aí, quando eu me coloco sobre debaixo de um casamento, de um matrimônio, eu adquiro mais obrigações ainda. E aí, como nós vimos, o simples entendimento de que isso aqui não é meu mais. Eu quis, por livre e espontânea vontade, me juntar a uma mulher. Eu quis, por livre e espontânea vontade, constituir uma família. Foi um desejo meu. Então eu me coloquei sobre debaixo disso. E agora eu tenho que arcar com todas as obrigações que o Senhor espera que eu viva. Como eu disse, amados, não está relacionado unicamente à atração física, ou como Paulo está tratando aqui, mas vai muito além disso. Quando eu entendo que tudo que eu preciso, eu tenho que encontrar a necessidade lá. E aí, o que Paulo fala no versículo 5? Não vos priveis um ao outro, como que diz a NVI, o recusar e o prejudicar é a mesma palavrinha no hebraico. Ou em outras palavras, o que Paulo está falando? Não se prejudiquem. Não se recusem. Não se privem. Independente da versão que a Amado tem aí. Por quê, Paulo? Só vamos pôr uma vírgula antes, né? Ou um parêntese. Se não por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Então, com exceção de algo que vai além do casamento, que é a nossa devoção a Deus. Sempre lembrando da regrinha, tá, amado? Deus é sempre o primeiro lugar, tá bom? Minha esposa nunca vai vir acima de meu Deus. Nunca. Minha família não vai vir acima do meu Deus. Deus
E aí vem a nossa família, e aí vem nossa igreja. Porque nem isso tem que ter, tá, Márcio? A igreja, no seu devido momento e na sua devida obrigação, que nós somos membros daqui, no sentido físico, tá bom? Mas ela não tá acima da sua família. Não tá. Não tá. Há uma hierarquia a ser seguida. Deus, a sua família e a igreja. Se a gente aplicar isso, amados, em todos os aspectos da nossa vida, a gente vai caminhar muito bem. Vai caminhar muito bem mesmo. Seguindo. Então, por esse curto espaço de tempo, ao qual Paulo não cita, mas fala por algum tempo, se vocês consentem mutuamente, ou seja, os dois concordam, não é que um quer e o outro não quer, os dois concordam mutuamente, simplesmente porque, eu não quero mais fazer sexo, minha esposa quer. Eu não tenho poder sobre meu corpo, vamos lembrar do versículo 4. E da mesma forma, a contrapartida também é verdadeira, ou como o pessoal gosta de dizer, né, está na moda, a recíproca é verdadeira. Entendendo isso, mutuamente concordamos, ok. Qual a finalidade? Vamos nos aplicar ao jejum e à oração essa semana, esse mês, que seja, essa semana, ou 2 semanas, ou 3 semanas. Falei, não tem tempo estipulado aqui. Mas mutuamente concordamos. Porque o propósito era muito maior. Muito maior. Quando eu falo, amados, o casamento não é só feito da atração física. Porque quando ela é retirada por motivos de força maior, por alguma enfermidade, qualquer outra coisa, a atração emocional deve continuar. A minha obrigação emocional para com a minha esposa continua. A minha obrigação, amados, dessa questão de suportar, dar suporte, não suportar no sentido chato, né? Eu tô suportando, mas de dar suporte, de sustentar, de dar todo o amparo emocional necessário. Essa parte não fica de fora, porque essa parte independe da parte física. Mutuamente concordamos. Porque vamos fazer uma oração, porque a gente, não sei, a gente quer trocar de casa, vamos fazer um jejum e uma oração para Deus nos responder se tá certo essa casa que nós vamos comprar. Amém, amados, é muito louvável isso. Vamos trocar de carro, tô falando das coisas materiais. Vamos falar de coisa maior ainda, porque a gente quer gerar uma família agora, vamos gerar um filho e vamos fazer esse jejum para que Deus nos conceda uma criança saudável e que venha a esse mundo de uma forma saudável. Ótimo. Mas, propósito.